Antes do Epstein, Versalhes já tinha sua seita. Vocês acham mesmo que teoria de seita envolvendo milionário, ritual secreto, elite protegida e nome poderoso em listas é invenção da internet? Porque em 1677, no meio de Versalhes, com peruca branca e salto vermelho, metade da aristocracia francesa estava sendo acusada de fazer missa negra, sacrificar crianças e bebês, envenenar maridos e invocar demônio para manter posição na corte. E não, foi thread conspiratória do Reddit, foi investigação oficial do Estado com prisão, tortura e gente queimada viva. E antes que você ria e diga, mas naquela época o povo acreditava em qualquer coisa, guarda isso comigo. Toda vez que sexo, poder e gente rica aparecem no mesmo escândalo, a narrativa automaticamente escala para ritual secreto, pacto obscuro e elite protegida. E isso não começou ontem, isso é padrão histórico. E o caso dos venenos prova que o mundo adora acreditar que o topo faz coisa perigosa e proibida no escuro. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai desmontar o caso dos venenos, as acusações contra a Madame de Montespan e por que a obsessão com seitas da elite é muito mais antiga do que qualquer manchete recente. Segura, porque isso aqui é menos sobrenatural do que parece. Primeiro aqui a gente tem que lembrar que os depoimentos que começaram a brotar na investigação não falavam de crimes comuns, falavam de uma estrutura de perversão que conectava a sarjeta ao trono. Segundo, que foi arrancado sob tortura, e a gente já começa com o pé na porta, avisando que confissão com um cara esticado na roda, vale que vale, existia uma seita de missas negras, então, segundo eles, comandada por um padre degenerado chamado Etienne Guilborgue. Ele não celebrava a comunhão com hóstia e vinho, ele usava o corpo de mulheres da alta nobreza, completamente nuas, deitadas em mesas cobertas de veludo preto, como altares vivos. A cena era mais ou menos assim, o padre invocando demônios como Astarote e Asmodeus, sob o ventre de duquesas e condessas, enquanto degolava recém-nascidos, muitas vezes frutos de abortos clandestinos da própria elite, para usar o sangue em rituais. E aí que começa a feder, porque no meio desses rituais surgiu um especial que supostamente foi feito para garantir que o rei Sol, Luís XIV, continuasse apaixonado por uma amante em especial, a Madame de Montespan. Sim, a favorita dele, a mulher que lhe deu 7 filhos, a dona da porra toda, foi citada como cliente assídua dessas missas. Dizem que ela mesma se deitava peladinha naquele altar imundo para pedir que a concorrência, as amantes mais jovens que estavam surgindo, fossem eliminadas, seja pelo desinteresse do rei ou pela morte delas mesmo. E aí, meus amados, o que acontece quando o nome da mulher mais poderosa da França surge num processo criminal por infanticídio e satanismo? O sistema entra em curto-circuito. E o mais bizarro é que a Montespan nunca foi formalmente acusada, nunca sentou num banco dos réus e nunca foi condenada. Por quê? Porque quando o veneno chega no lençol do rei, a justiça para de ser cega e começa a agir como relações públicas. Para você entender por que uma mulher como a Montespan chegaria ao ponto de supostamente contratar um padre satânico, você precisa entender o que era Versalhes. E eu não estou falando de Jardim Bonito e Espelho Dourado. Como eu já comentei em diversos vídeos, Versalhes era uma máquina de moer gente, um bunker de luxo desenhado pelo Luís XIV para domesticar a nobreza. Lá dentro, a política não era feita em gabinetes, era feita no travesseiro. A proximidade física com o rei era a única moeda que valia alguma coisa. Se o rei falasse com você no corredor, as suas ações subiam. Se ele te ignorasse por uma semana, você estava morto politicamente. Suas dívidas batiam na porta e sua família perdia tudo. Versalhes era um jogo de sobrevivência, onde o afeto era estratégia e o corpo era a ferramenta de trabalho. A Montespan reinou por mais de uma década, mas em 1677 o prazo de validade dela estava vencendo. Ela estava ficando mais velha, o gênio dela era insuportável e o Luís XIV, que era viciado em novidades carnais, já estava de olho na Madame de Maintenon, que era a babá dos filhos da Montespan.
Olha o nível de baixaria. A favorita oficial estava perdendo o cargo para funcionária que ela mesma contratou. Em Versalhes, o apagamento é pior do que a morte. Se a Montespan perdesse o posto de favorita, ela não ia só para casa descansar, ela ia virar piada, ser chutada da corte e perderia influência sobre o destino de seus filhos bastardos que ela lutou tanto para terem um lugar na corte. O desespero da elite não é por falta de comida, é por falta de palco. E é nesse vácuo de poder, nesse pânico de ser descartada pelo sistema, que figuras como Lavoisier apareceram. Catherine Monvoisin, ou Lavoisier, para o submundo, era a CEO do mercado negro de Paris. Ela era parteira, vidente, abortista e 100% traficante de venenos. Ela tinha uma rede de clientes que parecia anuário da nobreza francesa. Se uma condessa queria se livrar de um marido velho para ficar com a herança, ela ia na Lavoisier. Se uma baronesa engravidava do amante e precisava resolver o problema sem que ninguém soubesse, ela ia na Lavoisier. Se a favorita do rei então sentia que o trono dela estava tremendo, ela ia lá. A Lavoisier foi presa em 1679 e ela não era de guardar segredo. Ela percebeu que a única chance de não virar churrasco na fogueira era abrir o bico e mostrar que ela não era uma criminosa isolada, ela era a prestadora de serviços oficial da hipocrisia de Versalhes. O Luís XIV, que odiava escândalo que ele não pudesse controlar, criou um tribunal especial chamado Chambre Ardente, em 1679, para limpar a sujeira. Ele achou que ia pegar meia dúzia de bruxas de subúrbio e uns boticários picaretas para mostrar que era um rei justiceiro. Mas o tiro saiu pela culatra, de um jeito espetacular, à medida em que os depoimentos avançavam e o Gabriel Nicolas de Reilly, o recém-criado tenente-general da polícia de Paris, basicamente o primeiro superchefe de polícia moderno da cidade, começou a puxar o fio e a lista de clientes começou a subir muito na hierarquia social. Não era mais o povo da rua, eram os marechais da França, sobrinhas do falecido cardeal Marezano, damas de companhia da rainha, todo mundo estava envolvido. O tribunal executou mais de 30 pessoas, mas a maioria era gente do baixo clero, como a própria Lavoisier, que foi queimada viva em 1680. Mas quando o nome da Montespan, por exemplo, começou a aparecer de forma consistente associado a pós mágicos, venenos destinados a rivais e as tais missas negras, o Luís XIV sentiu o cheiro do queimado chegar dentro do seu quarto. O fato é que a partir do momento em que a investigação ameaçou a imagem da monarquia e a legitimidade dos filhos do rei, a mão da justiça, como sempre, começou a tremer. Isso nunca mudou, na história. As sessões do tribunal ficaram secretas, os registros começaram a ser selecionados e a pressa em encerrar o assunto virou prioridade nacional. Em 1682, o rei ordenou, então, o fechamento da Chambre Ardente. Ele não encerrou porque o crime acabou, ele encerrou porque a investigação tinha chegado perto demais dele. Quando o processo começou a subir mais, então, na hierarquia e ameaçou derrubar os pilares que sustentavam o prédio e Versalhes, o sistema cortou os fios e fingiu que o resto era só teoria da conspiração. Ninguém fez nada. Vamos se fazer de João sem braço, como eu falo. A Montespan reinou por mais de uma década, mas em 1677 o prazo de validade dela estava vencendo. Ela estava ficando mais velha, o gênio dela era insuportável e o Luís XIV, que era viciado em novidades carnais, já estava de olho na Madame de Maintenon, que era a babá dos filhos da Montespan. Olha o nível de baixaria, a favorita oficial estava perdendo o cargo para funcionária que ela mesma contratou. Em Versalhes, o apagamento é pior do que a morte. Se a Montespan perdesse o posto de favorita, ela não ia só para casa descansar, ela ia virar piada, ser chutada da corte e perderia influência sobre o destino de seus filhos bastardos que ela lutou tanto para terem um lugar na corte. O desespero da elite não é por falta de comida, é por falta de palco. E é nesse vácuo de poder, nesse pânico de ser descartada pelo sistema, que figuras como Lavoisier apareceram. Catherine Monvoisin, ou Lavoisier, para o submundo, era a CEO do mercado negro de Paris. Ela era parteira, vidente, abortista e 100% traficante de venenos. Ela tinha
Uma rede de clientes que parecia anuário da nobreza francesa. Se uma condessa queria se livrar de um marido velho para ficar com a herança, ela ia na Lavoisier. Se uma baronesa engravidava do amante e precisava resolver o problema sem que ninguém soubesse, ela ia na Lavoisier. Se a favorita do rei então sentia que o trono dela estava tremendo, ela ia lá. A Lavoisier foi presa em 1679 e ela não era de guardar segredo. Ela percebeu que a única chance de não virar churrasco na fogueira era abrir o bico e mostrar que ela não era uma criminosa isolada, ela era prestadora de serviços oficial da hipocrisia de Versalhes. O Luís XIV, que odiava escândalo, que ele não pudesse controlar, criou um tribunal especial chamado Chambre Ardente, em 1679, para limpar a sujeira. Ele achou que ia pegar meia dúzia de bruxas de subúrbio e uns boticários picaretas para mostrar que era um rei justiceiro. Mas o tiro saiu pela culatra, de um jeito espetacular, à medida em que os depoimentos avançavam e o Gabriel Nicolas de Reilly, o recém-criado tenente-general da polícia de Paris, basicamente o primeiro superchefe de polícia moderno da cidade, começou a puxar o fio e a lista de clientes começou a subir muito na hierarquia social. Não era mais o povo da rua, eram os marechais da França, sobrinhas do falecido cardeal Marezano, damas de companhia da rainha, todo mundo estava envolvido. O tribunal executou mais de 30 pessoas, mas a maioria era gente do baixo clero, como a própria Lavoisier, que foi queimada viva em 1680. Mas quando o nome da Montespan, por exemplo, começou a aparecer de forma consistente associado a pós mágicos, venenos destinados a rivais e as tais missas negras, o Luís XIV sentiu o cheiro do queimado chegar dentro do seu quarto. O fato é que a partir do momento em que a investigação ameaçou a imagem da monarquia e a legitimidade dos filhos do rei, a mão da justiça, como sempre, começou a tremer. Isso nunca mudou, na história. As sessões do tribunal ficaram secretas, os registros começaram a ser selecionados e a pressa em encerrar o assunto virou prioridade nacional. Em 1682, o rei ordenou então o fechamento da Chambre Ardente. Ele não encerrou porque o crime acabou, ele encerrou porque a investigação tinha chegado perto demais dele. Quando o processo começou a subir mais, então, na hierarquia e ameaçou derrubar os pilares que sustentavam o prédio e Versalhes, o sistema cortou os fios e fingiu que o resto era só teoria da conspiração. Ninguém fez nada. Vamos se fazer de João sem braço, como eu falo. Agora vamos separar o fato do boato aqui, porque eu não sou professora para te dar lição de moral. Eu sou mais uma cronista da podridão. O consenso sólido, documentado e inegável é que a Madame de Montespan perdeu tudo. Ela não foi para a fogueira, mas o afastamento dela foi uma execução social em câmera lenta. Ela foi sendo jogada para o escanteio, substituída pela Maintenon, que ironicamente era a santinha da corte, e terminou seus dias em reclusão religiosa, tentando limpar a própria alma em conventos. Ela nunca foi processada oficialmente porque o rei não podia admitir para o mundo que usou, abusou, dormiu e teve filhos com uma mulher que supostamente sacrificava bebês para segurar o amor dele. Seria o fim da mística do Rei Sol. Agora, a Zona Cinzenta, ela participou mesmo das missas negras? O debate dos historiadores é uma briga de faca. Alguns dizem que os depoimentos contra ela foram plantados por rivais ou arrancados de gente que diria que o Papa era muçulmano só para parar de ter os dedos ou corpo esmagados. Outros apontam que o desespero dela em 1677 era real e que o submundo de Paris era o único lugar onde uma mulher descartada pelo sistema podia comprar uma solução. Foi proteção seletiva ou falta de provas? O fato é que o sistema absorveu o crime. A elite não caiu em massa, o rei salvou a mãe dos seus filhos, mas destruiu a mulher que ela era. A Montespan virou o fantasma de Versalhes, o lembrete de que no topo da pirâmide você é útil até o dia em que seu nome vai para a lama. Agora a análise que dói. Por que em 1677 a gente falava de missa negra e hoje a gente fala de rituais em ilhas desertas e seitas de sangue? Porque o ser humano tem um gatilho psicológico instalado. A gente não aceita que o mal da elite seja puramente financeiro ou sexual.
Pra gente, se o cara tem tanto poder, ele precisa estar em contato com algo do além. No século XVII, a linguagem da acusação era o satanismo, porque o medo religioso era a única coisa que todo mundo entendia. Dizer que a Montespan era uma escrota gananciosa não causaria choque. Dizer que ela bebia sangue de bebê invocando o demônio, possuída pelo ritmo ragatanga, aí sim você tinha um escândalo que justificaria a exclusão dela. Cada época inventa o demônio que consegue entender. Naquela época o demônio usava chifre e enxofre. Hoje o nosso demônio usa algoritmos, redes exclusivas e silêncio pago com muito dinheiro. A narrativa da seita serve para colocar a elite num lugar de anormalidade. É um jeito da gente se sentir seguro, pensando: eu sou pobre, mas sou limpinho. Brincadeira, eu sou pobre, mas pelo menos eu não como criancinhas no jantar com garfo e faca. É um mecanismo de defesa de um sistema que não consegue lidar com a realidade de que o privilégio extremo por si só já é um pacto demoníaco. Você não precisa de Beelzebub quando você tem imunidade diplomática e dinheiro infinito. No fim, o caso dos venenos não prova pacto com o diabo, prova algo muito mais sujo, que a justiça tem teto. Quando o nome citado encosta no brasão, o peso da lei muda, o sangue correu, as fogueiras acenderam, mas a gravidade da punição parou na porta do quarto do rei. E toda vez que isso acontece, seja em 1677 ou agora, a gente inventa demônio porque é mais assustador do que admitir que o verdadeiro pacto com o demônio é político. E aí, meus queridos, gostaram de ver como Versalhes era mais True Detective do que Cinderela? Se vocês querem que eu continue desenterrando esses podres da elite histórica que o sistema tentou apagar, aproveita e se inscreve no canal e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você todos os dias e sem passar pano para nada e nem ninguém. Um beijo grande e eu te espero amanhã para o próximo Steph Flix.